Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite, muito boa noite. Fico muito contente de estar aqui mais uma vez, muito contente. É, Estou muito grato a vocês aí que estão acompanhando o canal. Peço que compartilhem os vídeos, peço que dê um like aí, fazendo um favor. E fazendo um pedido extra também, o doutor, um dos, um dos grandes escritores a respeito desse livro que a gente está lendo, que é o Eu de Descartes, né? Aí no Brasil também existem escritores que escrevem com base na mesma linha de raciocínio, né? O mais conhecido é o doutor Augusto Cury, né, que está se candidatando à presidência da República. E ele a leitura que eu faço, ele não ama o poder, né? Ele é um dos desenvolvidos, ele é um altruísta, ele é o que o Antônio Damasio chama, eu não sei se eu vou achar, eu vou pegar aqui na Dona Melhor, que o Antônio Damasio chama de estratégia de supra-instintiva, né? Nesse mesmo livro aqui que a gente está lendo, O Eu de Descartes, eu já até li para vocês aqui, mas eu vou ler de novo aqui na Melhore, aqui, ó. Aqui, ó. Antônio Damasio chama as pessoas que vão refinando o processo de construção de pensamentos, que vão refinando um pequeno spoiler. Aí, obrigado. O Antônio Damasio, ele diz assim, eu vou ler para vocês aqui, ele diz assim, aqui ó, Damasio, Antônio Damasio. Ele diz assim que as pessoas que, com outras palavras, mas ele diz assim que as pessoas que se submetem a esse processo que eu estou ensinando para vocês e o qual eu venho me submetendo há algum tempo, mas com mais eficiência e mais eficácia, nas últimas, sei lá, um mês, quem sabe, com mais eficiência e mais eficácia. Eficiência é tocar bem a bola e eficácia é fazer o gol. Eficiência e eficácia é tocar bem a bola, fazer o gol e ganhar o jogo. Né? Eu vinha com com muita eficiência, um pouco eficácia, alguma coisa assim. Agora não, eu estou com a mente mais lúcida, graças a Deus, então eu vou ter condição de melhorar cada vez mais, né? De afinar, como o doutor Augusto Cury chama, em O Código da Inteligência, ele diz assim, afinal, que esta mental, né? Isso aí é um processo refinadíssimo, é um refinamento pelo qual a gente vai passando. E com o tempo, esse refinamento nos conduz a uma estratégia supra-instintiva, que eu vou mostrar para vocês, que eu vou ler para vocês aqui, na doutora Regina Migliore, aqui na Neurociências e Educação, que diz assim, a base neurofisiológica dessas estratégias adquiridas encontra-se entrelaçada com a do repertório instintivo e não só modifica seu uso, como amplia seu alcance. Os mecanismos neurais que sustentam o repertório supra-instintivo podem assemelhar-se, na sua concepção formal geral, aos que regem os impulsos biológicos e ser também restringidos por esses últimos. No entanto, requerem a intervenção da sociedade para se tornarem aquilo em que se tornam, e estão por isso relacionados tanto com uma determinada cultura como com a neurobiologia geral. Além disso, fora desse duplo condicionante, as estratégias supra-instintivas de sobrevivência criam algo exclusivamente humano, um ponto de vista moral que, quando necessário, pode transcender os interesses do grupo e até mesmo da própria espécie. Maravilha, né? Esses caras, a dona Midori, ela atingiu essa meta, né? Ela atingiu esse objetivo dela. Eu estou atingindo também, graças a Deus. Fazendo mais uma observação que eu estou me lembrando agora, que é necessário que se faça, né? É que eu já fiz em certa medida em outro vídeo, mas que eu gostaria apenas de reforçar.
né, se for necessário, né, eu refleti um pouco, eu estou refletindo, né, a respeito do assunto, sobre esse negócio de condicionamento, reflexo, coisa assim, né, que segundo a última reflexão que eu fiz, de acordo com o Antônio Damasio, aqui no Eide Descartes, esse negócio de esse negócio de narcisismo, narcisismo, né? Aquele negócio que eu já falei, que eu gostaria de reiterar, que eu gostaria de reforçar. Se eu ficar pensando somente o pensamento, pensando apenas o pensamento, eu vou ficar que nem a lenda de Narciso, eu vou desenvolver um narcisismo. Com o tempo, eu vou desenvolver. No começo é muito legal, no começo é bacana, eu passei por esse processo, mas eu acho que ele é eu acho que ele é desnecessário, é um sofrimento desnecessário, ficar pensando apenas o pensamento. Eu não, o Antônio Damasio, ele cita aqui, ó, bem legal mesmo, né? Ele dá ele cita, ele diz assim que a perspectiva dele é justamente o oposto dessa, do pensamento, pensar exclusivamente o pensamento. Ele diz assim que em outras palavras, ele diz assim que eu preciso me perguntar indagativamente, dubitavelmente, para mim mesmo, eu devo fazer a seguinte pergunta: o que é a vulnerabilidade interna? E depois complementar com outra pergunta: o que é a realidade empírica? Né? Eu não estou achando aqui onde que foi que eu dei, que eu emocionando. Deixa eu marcar meu marca-texto aqui. Hoje eu estou emocionado, aí estou melhorando, graças a Deus. Né? Eu vou dar um presentinho. Né? Tomara que dê tudo certo. Dá, Deus há de querer. Né? Dá de dar tudo certo, né? Com a graça de Deus. Né? Deixa eu ver aqui. Estou procurando aqui, só um minutinho aqui. Por favor, eu acho que vou pausar o vídeo e vou procurar sozinho aqui. Né? Fica melhor, gasta menos tempo de vocês aí. Né? Vou pausar o vídeo. Só um minutinho, tá? Já volto aí, só um minutinho. E aí, voltou o vídeo. Achei aqui. Eu tinha até... Vamos lá. Aquela observação que eu estava fazendo sobre a lenda de Narciso e tal, que o Narciso entrou em crise, né? Porque ele ficava pensando só o pensamento. E aí me parece, a reflexão que eu faço, né? Com base na lógica, com base no pensamento, né? Com base na filosofia, na psicologia, né? Eu posso resumir o pensamento nesse texto do Antônio Damasio aqui, que eu vou ler para vocês aqui. Depois a gente continua as nossas reflexões aqui, né? Sobre esse negócio de pensar exclusivamente o pensamento, que não é bem assim. Vamos lá. Conhecer a relevância das emoções nos processos de raciocínio não significa que a razão seja menos importante do que as emoções, que deva ser relegada para segundo plano ou que deva ser menos cultivada. Pelo contrário, ao verificarmos a função alargada das emoções, é possível realçar seus efeitos positivos e reduzir seu potencial negativo, né? Em particular, sem diminuir o valor da orientação das emoções normais, é natural que se queira proteger a razão da fraqueza que as emoções anormais ou a manipulação das emoções normais podem provocar no processo de planejamento e decisão. Não creio que o conhecimento das emoções nos torne menos interessados na verificação empírica. Pelo contrário,
O maior conhecimento da fisiologia da emoção e da sensação pode tornar-nos mais conscientes das armadilhas da observação científica. A formulação por mim apresentada não diminui nossa determinação em controlar as circunstâncias externas em proveito dos indivíduos e da sociedade, ou nossa vontade de desenvolver, inventar ou aperfeiçoar os instrumentos culturais com que podemos melhorar o mundo, a ética, o direito, a arte, a ciência, a tecnologia. Em outras palavras, nada na minha formulação leva a que se aceitem as coisas tal como são ou estão. Devo realçar esse aspecto, pois a referência às emoções cria com frequência a imagem de uma percepção voltada para a própria pessoa, de um certo desinteresse pelo mundo em redor e de tolerância para as insuficiências de desempenho intelectual. Na verdade, essa perspectiva é exatamente o oposto da minha e constitui uma preocupação a menos para aqueles que, como o biólogo molecular Gunther Stende, pensam justificadamente que a atribuição de um valor excessivo às emoções pode resultar numa menor determinação no cumprimento do pacto faustiano que tem trazido progresso à humanidade. Então, né, muito legal, muito, né? Eu devo questionar também a realidade empírica, né? A sociedade, a economia local, a economia regional, nacional, né? As empresas, as coisas exteriores à minha mente. Esse negócio aqui, né? Nossa vontade de desenvolver, inventar ou aperfeiçoar os instrumentos culturais com o que podemos melhorar o mundo. E quais são esses instrumentos culturais? Esse que a gente está aqui, né? A gente está se empoderando aqui, a gente está adquirindo poder, né? Com a ética, né? Isso aqui habilita a gente para a gente estudar o direito, para a gente produzir arte também. A arte, por exemplo, esse livro aqui, ele foi premiado, O Erro de Descartes, ele foi premiado por uma organização de arte, né? Por exemplo, na USP, na Universidade de São Paulo, o professor Clóvis de Barros Filho, ele era do Departamento de Educação ECA, né? Educação, Conhecimento e Arte, né? O conhecimento tem no livro de metodologia científica, diz assim que a pesquisa científica é o estado da arte, né? É o estado da arte na busca da verdade, na busca do conhecimento. Então a arte tem muito a ver com ciência, né? Não é só com muito ciência mesmo, a arte é inteligência, a arte é legal, a arte. A ciência, né? A ciência, a atitude científica, a causa e o efeito dos fenômenos que objeto de investigação de determinada ciência, né? A tecnologia, aquele livro que eu estou lendo, que eu estou com pouco tempo de ler ele, desculpe, este aqui, ó, tecnologia, programação de computador, criptoeconomia, blockchain, eu estou vendo tudo isso aí, estatística, modelo, estou fazendo, não vou dar spoiler. Então fica legal, bacana, joia, 10, maravilha, porque se eu for ficar pensando exclusivamente o pensamento, se eu for ficar pensando exclusivamente eu mesmo, os meus conflitos, e não pensar também as coisas exteriores, né? Os processos, as atividades, o bairro, eu vou ficar meio que nem o Narciso, vou ficar um pouco narcisista. Né? Então, mas assim, eu não tenho muitas... Vou ser justo não, não estou sendo injusto. É que eu não consegui ficar muito claro isso aí, eu confesso para você, né? Porque esse pessoal sabe mais que eu, né? Agora, não sei,
a dona Melhore, a dona Regina Melhore, Regina, que escreveu esse outro livro, Neurociência e Educação. Ela diz aqui, quer ver, ó, sobre o efeito condicionado, né? Isso me preocupa, porque me machucou muito, né? Eu tenho medo de acontecer isso com vocês aí. Por isso que eu tô batendo na tecla, né? Aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui, Deus do céu. Deixa eu ver aqui, não vou achar. Mas ela cita o exemplo do efeito condicionado, no qual um estímulo inócuo provoca uma reação forte, né? Isso aí que eu passei por isso aí. Doeu bastante, foi muito traumático, né? Porque eu pensava exclusivamente o pensamento, aqui, ó. Eu pensava exclusivamente o pensamento, né? Eu me afastava das coisas exteriores, com base em outros autores que não Antônio Damasio, né? Então, com o tempo, no começo eu estava assim, maravilhoso, legal, bacana, né? Mas o problema é que eu estava pensando somente o pensamento. Para evitar isso aqui, ó, esse efeito condicionamento clássico aqui, né? Eu preciso fazer algumas coisas, né? Para evitar isso aqui também, a desmotivação, para evitar também a mesmice, para evitar isso aqui também, né? Eu preciso fazer isso aqui, ó. Fazer, segundo a perspectiva da doutora Regina de Fátima Migliori, eu preciso me submeter a estímulos novos, né? E não a estímulos repetitivos. Mas segundo a perspectiva da Regina, da Regina, né? Da dona Regina. Mas segundo a perspectiva do Damasio, me parece que não, né? Mas assim, apenas por via das dúvidas, apenas por uma questão de prudência, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui o que a meditação mindfulness, que ajuda nesse processo, no processo de mitigação daqueles problemas que a gente viu nas páginas anteriores aqui, o que ajuda também a participação. É recomendável que vocês não se preocupem não se preocupem muito com esse problema. Mais para frente, quando eu fizer perceber que, né, quando vocês perceberem que estão ficando com condicionamento clássico, está começando, que está ficando nervoso, né, irritado, alguma coisa assim, eu recomendo para vocês participar de grupos, né, de treinamento mental, de treinamento mesmo, grupos, né, uma igreja que, desde que não tem problemas com a racionalidade, acho que não tem, né? Fazer isso aqui também ajuda bastante a mitigar o problema. A meditação plena, né? Mindfulness, a meditação da atenção plena, né? O que é a meditação da atenção plena? Deixa eu ver aqui, ó. Eu já li, mas eu vou apenas reforçar e vou reforçar de tempos em tempos, mas espero, tomara a Deus, que seja desnecessário isso essas advertências que eu estou fazendo para vocês aqui. Não espero que seja desnecessário, mas assim, apenas por precaução, apenas por prudência, né, vamos fazer a meditação mindfulness, que diz assim, que ajuda a mitigar bastante também o problema. Torna-se difícil, deixa eu ver, olha aqui, ó. De forma geral, as práticas de meditação mindfulness consistem em prestar atenção de forma intencional no momento presente, sem julgamento. Esses 4 aspectos são muito importantes e requerem cuidado especial no desenvolvimento das crianças e jovens, porque onde a atenção estiver, ali estará a mente e a consequente qualidade do comportamento pessoal e da ação no mundo. Prestar atenção não é algo fácil. Quer testar? Tente fixar a sua atenção na ponta do seu polegar por 1 minuto. Pausa o vídeo e tenta fazer isso aqui, depois volta o vídeo, depois de 1 minuto. Aí
ela diz assim, conseguiu. Para a maioria das pessoas, esse exercício apresenta um importante diagnóstico sobre o estado da nossa atenção. Torna-se difícil sustentar a atenção sobre o polegar, pois imediatamente surgem outros pensamentos que arrebatam a mente, carregando a atenção para outro lugar distante no espaço e no tempo. Nessa situação, a atenção tem de ser recuperada e, com esforço, ela retorna ao polegar. E assim segue. Os distratores capturam a atenção e sua intenção pessoal de mantê-la sobre o polegar realiza o esforço de recuperá-la. Mas esse esforço de sustentação da atenção pode ainda ser perturbado por outro tipo de pensamento, não mais aquele que repentinamente arrebata a atenção para longe do polegar, mas sim algo que se instala na mente, divagando sobre o próprio polegar. Você pode olhar para esse dedo, considerá-lo muito desinteressante e imediatamente sua atenção o arrebata. Ou ainda, pode se surpreender com algo que nunca havia reparado no seu polegar. E essa percepção dá início a uma proliferação de pensamentos que também arrebatam sua atenção do seu polegar. Ou seja, o julgamento sobre gostar ou não gostar, querer ou não querer, também retiram a atenção de onde sua intenção gostaria de mantê-la. Por essas razões, o treino da atenção plena demanda uma observação intencional, mantendo a atenção sobre onde sua vontade determinar, sem julgamento, ou seja, sem a proliferação de pensamentos sobre o objeto da sua atenção. E isso precisa ocorrer no momento presente. Se você se lembrar de algo do passado, estará ativando a memória e desviando a atenção. Por outro lado, ao se deslocar mentalmente para o futuro, estará ativando a memória sobre algo que pode ou não ocorrer e poderá divagar sobre isso até os confins dos tempos. Esses dois movimentos mentais que nos deslocam para o passado ou o futuro arrebatam a nossa atenção e constituem as raízes de dois grandes problemas na atualidade. Remoer o passado está na base da depressão e antecipar o futuro estabelece a paisagem mental da ansiedade. Meditar, treino do nosso estado de ser sincronizando mente, corpo e ação no mundo, em processo de atenção, introspecção e transformação. O treino da atenção de forma intencional no momento presente, sem julgamentos, constitui os fundamentos da meditação mindfulness, que pode ser incluída como prática regular do processo educativo, visando fortalecer a capacidade de refletir e influenciar as experiências cognitivas, o comportamento e as respectivas ações e impactos no mundo. Esse treino mental da atenção viabiliza também a introspecção e a metacognição, pois desenvolve a possibilidade de exercitar a atenção voltada para si mesma em um exame do próprio estado de ser. É desse exame que resulta a transformação e o aperfeiçoamento dos comportamentos e ações no mundo. Dessa forma, pode-se compreender a meditação como um treino do nosso estado de ser, sincronizando mente, corpo e ação no mundo, em processo de atenção, introspecção e transformação. Aqui o yoga também, muito legal, muito legal. Yoga também, mais recomendável. Essa a leitura que eu faço é que esse aqui é uma prática de yoga, né? É uma atenção plena, mas não voltada para atenção sem julgamento, relativamente à observação do polegar, né? É uma prática, a yoga, que é no mesmo sentido, produz muitos benefícios, é muito importante, melhora o caráter, melhora a resiliência, melhora a disposição, melhora a energia vital, essas coisas, né? É muito legal, é muito recomendável, né? A doutora Regina explicou bem aqui, né?
ação no mundo, sincronizando mente, corpo e ação no mundo, né? Ela diz assim, num processo de introspecção, mas assim, segundo Antônio Damasio, não sei se é bem assim, né? Quando ele diz assim, né, que, em outras palavras, nada na minha formação leva a que se aceitem as coisas tal como são ou estão. Devo realçar devo realçar esse aspecto, pois a referência às emoções cria com frequência a imagem de uma percepção voltada para a própria pessoa, de um certo desinteresse pelo mundo em redor e de tolerância para insuficiências de desempenho intelectual. Na verdade, essa perspectiva é exatamente o oposto da minha e constitui uma preocupação a menos para aqueles que, como o biólogo molecular Gunther Stend, pensam justificadamente que a atribuição de um valor excessivo às emoções pode resultar numa menor determinação no cumprimento do Pacto Faustiano, que tem trazido progresso à humanidade. Pacto Faustiano, desenvolvimento, progresso, o Pacto Faustiano, eu pesquisei na Wikipedia, eu não gostaria de entrar em detalhes, é um mito alemão, produzido na Alemanha. Vários autores de tempos em tempos voltam a interpretar o Fausto, né? Que ele faz não vou falar, né? Mas assim, ele faz um pacto lá, o Pacto Faustiano, como diz aqui o Antônio Damasio, né? Ele faz um pacto e o objetivo dele era ganhar dinheiro, era ter bastante conhecimento, era explorar o mundo, era produzir ciência, conhecimento, né? E, portanto, progresso, né? E trouxe bastante progresso à humanidade. E se eu fico pensando exclusivamente as emoções, as minhas emoções, exclusiva introspecção, eu vou ter dificuldade com isso aí, com esse progresso que o Pacto Faustiano trouxe para a humanidade. Feitas estas observações, o vídeo está ficando, não sei se está ficando longo, já fiz vídeo de 1 hora, acho que não é muito interessante, eu vou procurar fazer uns vídeos menos extensos, né? Como forma de tornar a aprendizagem, a reflexão mais produtiva, né? Vamos lá, feitas estas considerações, essas observações, que eu reitero, vou fazer de tempos em tempos, né? Feitas elas, vamos voltar à leitura do nosso, da onde a gente parou desde o último vídeo aqui. Vamos lá, vamos lá, eu parei bem, eu marquei aqui, deixa eu ver aqui, vou voltar um trecho anterior aqui. Deveria prever-se que nunca desenvolveriam uma personalidade normal. Esse aqui é esse que a gente está vendo aqui, que eu vou dar continuidade, é sobre aquele último vídeo que eu fiz, a sangue frio e tal. A sangue frio, ó, né? Ele diz assim, né? Vamos lá. Deveria prever-se que nunca desenvolveriam uma personalidade normal e que o sentido social nunca amadureceriam? É provável, vamos ver o que diz o autor. É precisamente isso que tem sido encontrado nesse tipo de casos. O doente de Rehab e Penfield teve uma fratura composta nos ossos frontais que comprimiu e destruiu ambos os lados dos córtices frontais. Tinha sido uma criança e um adolescente normais. Depois do ferimento, contudo, não só a continuação do desenvolvimento social foi bloqueada, como o comportamento social se deteriorou. Talvez ainda mais elucidativo seja o terceiro caso descrito por Ackley e Benton. Esse doente sofreu uma lesão no lobo frontal pouco depois do nascimento e por isso atravessou a infância e a adolescência desprovido de muitos dos sistemas cerebrais que julgam necessários para a emergência de uma personalidade humana normal. Confirmando essa expectativa, seu comportamento foi sempre anormal.
Embora não fosse uma criança estúpida e os instrumentos básicos de sua mente permanecessem intactos, nunca adquiriu um comportamento social normal. Quando, aos 19 anos de idade, foi submetido a uma exploração neurocirúrgica, a intervenção revelou que o lobo frontal esquerdo era pouco mais do que uma cavidade oca e que a totalidade do lobo frontal direito estava ausente em consequência de um atrofiamento. Lesões graves ocorridas no momento do nascimento tinham danificado irreversivelmente a maior parte dos córtices frontais. Esse doente nunca foi capaz de se manter empregado. Após alguns dias de boa disciplina, perdia o interesse pela atividade e acabava mesmo por roubar ou se comportar de forma desordeira. Qualquer saída da rotina facilmente o induzia em frustração e poderia provocar-lhe uma explosão de mau humor, embora, em geral, tendesse a ser dócil e educado. Foi descrito como possuindo uma cortesia de mordomo inglês. Seus interesses sexuais eram reduzidos e nunca se envolveu emocionalmente com nenhuma companhia. O comportamento era estereotipado, desprovido de imaginação, destituído de iniciativa. Nunca adquiriu capacidades profissionais ou hobbies. A recompensa ou a punição não pareciam influenciar seu comportamento. A memória era caprichosa. Falhava quando se esperava que tivesse aprendido e aprendia espetacularmente em matérias de menor importância, como, por exemplo, o conhecimento detalhado de marcas de automóveis. O doente não era nem feliz nem triste, tanto o prazer como a dor pareciam ser de curta duração. Os doentes de Hebb e Penfield e de Ackley e Benton partilhavam um conjunto de traços de personalidade, rígidos e perseverantes na forma de encarar a vida. Eram ambos incapazes de organizar uma atividade futura e de conservar um emprego rentável. Faltava-lhes a originalidade e criatividade. Tinham tendência a vangloriar-se e a apresentar uma imagem favorável deles próprios. Exibiam modos geralmente corretos, mas estereotipados. Estavam menos aptos do que os outros para sentir prazer e reagir à dor. Tinham impulsos sexuais e exploratórios diminuídos e demonstravam uma ausência de defeitos motores, sensoriais ou de comunicação e uma inteligência geral dentro do que seria de esperar, dado o seu passado sociocultural. Doentes similares são frequentes e naqueles que têm observado, as consequências são semelhantes. Assemelham-se ao doente de Ackley e Benton, tanto na história clínica como no comportamento social. Uma maneira de descrever seu estado é dizer que eles nunca constroem uma teoria apropriada acerca de si próprios ou de seu papel social na perspectiva do passado e do futuro. E o que não conseguem construir para si próprios também não conseguem construir para os outros. Encontram-se privados de uma teoria da sua própria mente e da mente daqueles com quem interagem. A quarta fonte de evidência histórica vem de um lugar inesperado, a literatura sobre leucotomia pré-frontal. Essa operação cirúrgica desenvolvida em 1900... Tá ficando longo, né? Tá ficando longo. Eu vou anotar aqui essa parte. Eu vou terminar esse último trecho aqui. Depois eu vou partir para que é a solução desses problemas aqui. O começo da solução delas e o restante do livro, mais para frente, né, que é extenso bastante, aos poucos a gente vai lendo, o autor vai propor soluções, hipóteses, testes, evidências de como resolver esses problemas aqui que ele está descrevendo nesses doentes aqui que tiveram lesões no cérebro e por conta disso tinham um comportamento social e pessoal estereotipado, alguma coisa estereotipado,
e anormal, por assim dizer, né? Então o Antônio Damasio, mais para frente, ele vai propor soluções para essas questões todas, né? Então, mas assim, eu vou ler um pouco aqui, depois vou passar para um pouco o começo das soluções, né? Vamos lá. A quarta fonte de evidência histórica vem de um lugar inesperado. A literatura sobre leucotomia pré-frontal. Essa operação cirúrgica, desenvolvida em 1936 pelo neurologista português Egas Moniz, destinava-se a tratar a ansiedade e agitação associadas a estados psiquiátricos como as doenças obsessivo-compulsivas e a esquizofrenia. De acordo com o modo como foi, graças a Deus, originalmente planejada por Muniz e executada pelo seu colaborador e neurocirurgião Almeida Lima, a cirurgia produzia pequenas áreas de lesão na massa branca profunda de ambos os lobos frontais. O nome da operação é bastante simples. Leucos, em grego, significa branco, e tomos, seção. Pré-frontal indica a região que era alvo da operação. Tal como discutido no capítulo 2, a massa branca localizada por debaixo do córtex cerebral é constituída por feixes de axônios ou fibras nervosas, sendo cada um deles um prolongamento de um neurônio. O axônio é o meio que o neurônio usa para estabelecer contato com outro neurônio. Os feixes de axônios atravessam a substância cerebral da massa branca, ligando diferentes regiões do córtex cerebral. Algumas conexões são locais entre regiões do córtex separadas por apenas poucos milímetros, enquanto outras ligam regiões muito afastadas, como, por exemplo, regiões corticais de um dos hemisférios cerebrais a regiões corticais do outro. Existem também conexões numa direção ou na outra, entre regiões corticais e núcleos subcorticais, que são os agregados de neurônios sobre o córtex cerebral. Um feixe de axônios que sai de uma determinada região e destina-se a um dado alvo é frequentemente referido como uma projeção. Uma sequência de projeções através de vários estados-alvo é conhecida como via. Então, vamos lá. Estamos aí. Vamos marcar aqui, fazer uma marcaçãozinha aqui, que o vídeo está ficando um pouco extenso, né? Está ficando um pouco longo, né? Vamos lá. Deixa eu pegar destaca texto improvisado aqui, mas que dá para destacar o texto legal. Aí, está aqui. Agora vamos partir para a solução do problema. Começo da solução. Para ficar mais animado, né? Para ficar nascente. Deixa eu ver, é extenso o livro. Eu pulei aqui, acho que eu pulei. Deu só um minutinho. Parte 2 aqui. Aqui, ó. Elaborando uma explicação, uma aliança misteriosa. Na parte 1 deste livro, descrevia a investigação sobre doentes com limitações do raciocínio e da capacidade de tomada de decisões. Essa investigação conduziu à identificação de um conjunto de sistemas cerebrais específicos lesados de forma consistente nesses doentes e também à identificação de um conjunto aparentemente estranho de processos neuropsicológicos que dependiam da integridade desses sistemas. O que une esses processos entre si e o que os liga aos sistemas neurais colocados em destaque no capítulo anterior. Eu vou hipotetizar neurobiologia da racionalidade. É isso aí, vamos ver. Vamos ver, eu testar isso aqui. Os parágrafos seguintes oferecem algumas respostas provisórias.
Primeiro, a escolha de uma decisão quanto a um problema pessoal típico colocado em um ambiente social que é complexo e cujo resultado final é incerto, requer tanto amplo conhecimento de generalidades como estratégias de raciocínio que operem sobre esse conhecimento. O conhecimento geral inclui fatos, objetos, pessoas e situações do mundo externo, mas como as decisões pessoais e sociais se encontram inextricavelmente ligadas à sobrevivência, esse conhecimento inclui também fatos e mecanismos relacionados com a regulação do organismo como um todo. As estratégias de raciocínio giram em torno de objetivos, opções de ação, previsões de resultados futuros e planos para a implementação de objetivos em diversas escalas de tempo. Segundo, os processos da emoção e dos sentimentos fazem parte integrante da maquinaria neural para a regulação biológica, cujo cerne é constituído por controles homeostáticos, impulsos e instintos. Terceiro, devido ao design do cérebro, o conhecimento geral necessário depende de vários sistemas localizados não numa única região, mas em regiões cerebrais relativamente separadas. Uma grande parte de tal conhecimento é reunida sob a forma de imagens, não num único, mas em muitos locais do cérebro. Embora tenhamos a ilusão de que tudo se reúne num único teatro anatômico, dados recentes sugerem que tal não é o caso. É provável que a ligação entre as diferentes partes da mente provenha da relativa sincronia de atividade em locais diferentes. Quarto, visto o conhecimento só poder ser recuperado de forma distribuída e parcelada, a partir de locais existentes em muitos sistemas paralelos, a operação das estratégias de raciocínio requer a retenção ativa de representação de milhares de fatos numa ampla exposição paralela durante um extenso período de tempo, no mínimo por vários segundos. Em outras palavras, as imagens sobre as quais nós raciocinamos, imagens de objetos específicos, ações e esquemas relacionais, imagens de palavras que ajudam a traduzir tudo isso sob a forma de linguagem, não só devem estar em foco, algo que é obtido pela atenção plena, né, que a gente lê na doutora Migliore, né? Como devem também ser mantidas ativas na mente, algo que é realizado pela memória de trabalho em alto nível. Suspeito que a misteriosa aliança dos processos postos a descoberto no fim do capítulo anterior se deve em parte à natureza do problema que o organismo está tentando resolver e em parte ao design do cérebro. As decisões pessoais e sociais estão repletas de incertezas e têm impacto na sobrevivência de forma direta ou indireta. Requerem, por isso, um vasto repertório de conhecimentos sobre o mundo externo e sobre o mundo que existe dentro do organismo. No entanto, visto o cérebro reter e reunir o conhecimento não de uma forma integrada, mas espacialmente distribuída, requerem ainda a atenção e a memória de trabalho para que o componente do conhecimento reunido na forma de imagens possa ser manipulado ao longo do tempo. Quanto à razão de os sistemas neurais que identificamos se sobreporem de forma tão notória, suspeito que a resposta se encontra na convivência evolutiva, na conveniência evolutiva. Se a regulação biológica elementar é essencial para a orientação do comportamento pessoal e social, então o design do cérebro, que provavelmente prevaleceu na seleção natural, poderá ter sido aquele em que os subsistemas responsáveis pelo raciocínio e pela tomada de decisão permaneceram intimamente associados àqueles que estavam relacionados com a regulação biológica, dado o papel que desempenham na sobrevivência. A explicação geral prevista nessas respostas constitui uma primeira aproximação das perguntas colocadas pelo caso de Phineas Gage, o que permite no cérebro que os seres humanos se comportem racionalmente. Graças a Deus consegui respirar. Esse processo, não sei, o vídeo está ficando extenso, comprido, longo, grande, mas a honestidade, né? A honestidade.
assim, em outra parte do livro, ele diz assim, eu estou passando por um processo assim, que o cérebro vai consertando esse determinado problema, como, por exemplo, a atualização de uma amputação de um braço, no qual se fica apenas um coto. O Antônio Damasio chama isso aí, e é assim que a ciência chama, de membro fantasma, no qual a pessoa que sofreu a amputação sente dor, calor, frio, no membro amputado, no caso o braço. E para o cérebro atualizar esse que não tem mais o braço, é de vírgula em vírgula, é de pouco a pouco. O Antônio Damasio diz assim, e o Augusto Jorge Cury, no Código da Inteligência, diz a mesma coisa, né? Aos poucos, né? Eu estou passando por esse processo, né? No começo era muito aos poucos, estou melhorando, graças a Deus, né? Vamos lá, feita esta observação, vamos ler apenas mais um ou dois parágrafos, senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? A explicação geral prevista nessas respostas constitui uma primeira aproximação das perguntas colocadas pelo caso de Phineas Gage, o que permite no cérebro que os seres humanos se comportem racionalmente. Como isso funciona? Eu já li, neurobiologia da racionalidade. Vamos lá. Resisto habitualmente a resumir a tentativa de responder a essas questões com a expressão neurobiologia da racionalidade, dado o aspecto formal e pretensioso da expressão, mas é disso que no fundo se trata, representar os princípios de uma neurobiologia da racionalidade humana no nível dos sistemas cerebrais de grande escala. Meu plano para a segunda parte deste livro consiste em ponderar a plausibilidade da explicação geral esboçada acima e em apresentar uma hipótese testável derivada dela. Contudo, devido às diversas ramificações do tema, restringirei a discussão ao número selecionado de tópicos que considero indispensáveis para tornar as ideias inteligíveis. Este capítulo é uma ponte entre os fatos da parte 1 e as interpretações que proporei adiante. Vamos ficar por aqui hoje, que eu vi, né, preservar aqui a coerência, preservar a possibilidade de interpretar com mais clareza, né? Esse vídeo fica muito extenso, ele fica muito... a compreensão e a extensão não combinam muito bem. Ou você é extenso ou você é compreensível, né? Eu prefiro ser compreensível, né? Eu prefiro compreender as coisas, né? Eu prefiro compreender o livro, né? Então, por causa disso aí, né, muito obrigado. Vamos encerrar as nossas reflexões, né? Com o tempo, a gente vai explorar a solução para o problema do Phineas Gage, do Eliot, né? E de outras pessoas, né? Os problemas intelectuais, os problemas da ética, né? Os problemas obsessivos, né? A raiva, os estímulos, a gente vai superando isso aí aos poucos, né? A superação da amputação de um braço, né? Que é de vírgula em vírgula, né? É o processo que a gente está passando aí. Graças a Deus, graças a Deus, né? A honestidade, eu leio outros textos também, né? E a honestidade, né? Eu preciso... A honestidade, né? A honestidade, a ética, né? A gente está estudando a ética, né? A ética é ser verdadeiro, né? Uma das perspectivas, dos aspectos, né, da ética é dizer a verdade. É verdade, Mas assim, muito obrigado, muito boa noite, tenha uma ótima semana. Eu fiz o vídeo porque eu percebi que a motivação estava excelente, graças a Deus, e que estava na hora certa de fazer o vídeo e de publicar ele no canal. Eu acho que era um momento oportuno
produtivo, legal, bacana, a hora esses, a hora mais adequada, né, para a gente fazer esse vídeo, acho que foi hoje, né? 2 semanas depois de uma segunda-feira, uma segunda-feira eu pulei, não fiz o vídeo, porque eu estava motivando muito, isso estava desgastando ou causando um ruído na comunicação. Por conta disso, eu percebi que estava forçando um pouco, passei uma semana sem fazer nenhum vídeo, e na semana subsequente estamos fazendo este aqui, que espero, com a graça de nosso Deus, nosso Pai Eterno, que seja benéfico para vocês e que está sendo benéfico para mim e que tomara Deus, né, que eu continue de vírgula em vírgula, que agora de período em período, de parágrafo em parágrafo, até de livro em livro, até de biblioteca, né? Até, né, escrever textos, como o doutor Augusto, não estou dizendo que eu vou escrever textos, né? Também estou escrevendo, estou escrevendo um texto no meu computador, eu estou escrevendo, né? Graças a Deus, eu estou escrevendo. Muito obrigado, muito boa noite, grande abraço, um beijo no coração, tudo de bom, grande abraço mesmo, fica com Deus, tudo de bom para vocês aí, que tenham uma boa semana, que tenham uma excelente semana, que fique tudo de bom com vocês, com graça e proteção do nosso Deus, no nosso Pai Eterno aí, que se manifesta que na vida da gente e tem grandes propósitos na vida da gente. Muito obrigado, muito boa noite, muito bom dia amanhã, tudo de bom, um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.